Desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal para não perderem nenhuma notificação nova. Tchau, fique com a explicação. A paz do Senhor Jesus esteja convosco, que está me assistindo neste momento. Como a nossa irmã Anne falou, o tema pela graça de Deus, e também um prazer imenso ter esta oportunidade de comentar e compartilhar com você que está me ouvindo sobre o arrebatamento da igreja. Estarei gravando uma série de vídeos aí, não perca, vídeos escatológicos, vídeos esclarecedores para tirar as suas dúvidas concernente à escatologia. Então não perca de assistir os próximos vídeos que virão. Amém? Concernente ao arrebatamento da igreja, há três tipos de visão teológica, de corrente teológica que defende, que diverge entre si concernente à interpretação do arrebatamento da igreja. A primeira são os pré-tribulacionistas. A segunda corrente de teólogos são os mid-tribulacionistas ou meso-tribulacionistas. E a terceira corrente de teólogos que defende a sua tese concernente ao arrebatamento são o arrebatamento pós-tribulacionista. O arrebatamento pré-tribulacionista é aquele que defende a tese que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Já os teólogos que defendem a tese do arrebatamento mid-tribulacionista ou meso-tribulacionismo, eles afirmam que a igreja vai passar pelo princípio da grande tribulação, que também chamamos de o princípio das dores, e no meio da grande tribulação, dos 3 anos e meio, a igreja vai ser arrebatada, segundo esse ponto de vista teológico, mid-tribulacionismo. Já o pós-tribulacionismo, esses teólogos afirmam que a igreja passará pela grande tribulação, os 7 anos de tribulação, e depois da grande tribulação é que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E eu gostaria de comentar sobre o arrebatamento, é o foco principal desse vídeo. Aí você pode se perguntar, e você, irmão, que tese você defende? Eu defendo a tese do primeiro ponto. Eu sou teólogo pré-tribulacionista concernente ao arrebatamento da igreja. Por que defendo essa primeira tese, o pré-tribulacionismo? Porque para mim é a que se encaixa melhor na exegese bíblica, na hermenêutica bíblica. Por que eu defendo essa tese? Porque para mim é a mais convincente entre as referências da Bíblia Sagrada. Por que eu defendo essa tese do pré-tribulacionismo? Porque a interpretação dessa tese ela é literal. Ela interpreta o arrebatamento de forma literal. Por isso eu defendo essa tese. Outro ponto que eu defendo essa tese, porque defendo ela, é porque eu sou pré-milenismo concernente ao arrebatamento. Outro ponto por que defendo essa tese, e para mim é a mais convincente, é porque é um evento que vai acontecer no futuro. Eu sou futurista concernente ao arrebatamento da igreja. E o último ponto por que defendo essa tese é porque ela é a única tese que diferencia, que sabe distinguir Israel da igreja. Então, para mim, a base teológica que é mais convincente é o pré-tribulacionismo. Por isso eu defendo essa tese. E no decorrer da minha explicação, do meu comentário, você vai ver por quê. Bem, quando estudamos sobre o arrebatamento da igreja, nesse vídeo aqui, eu falei simplesmente para uma síntese. Não perca os outros vídeos que você vai aprender mais. O que não explicar aqui, explicarei no próximo. Bem, o que é que nós vamos estudar aqui nesse vídeo? Os pontos principais. É sobre a etimologia da palavra arrebatamento. Outro fator é sobre o objetivo do arrebatamento. E o terceiro fator que vamos estudar aqui
as qualificações para o arrebatamento. Então vamos focar nesses 3 pontos e eu quero falar para vocês. Quando lemos sobre a etimologia da palavra arrebatamento, quando falo de etimologia, estou falando da origem da palavra arrebatamento. A origem da palavra arrebatamento, há 2 palavras gregas que são mais usadas nas referências bíblicas concernente ao arrebatamento. A primeira a mais usada entre nós teólogos, é parousia. A palavra parousia, transliterada para o nosso português, que vem do grego, significa chegada pessoal ou aparição. Nesse caso, é a chegada pessoal de Cristo para a sua igreja, que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Vamos ver a aparição corpórea de Cristo. Somente, é claro, somente quem for arrebatado, os fiéis, a igreja. Então, a primeira palavra é parousia. A segunda palavra mais aceita, a etimologia concernente ao arrebatamento, é expulsonagoge. Expulsonagoge é uma palavra grega, é um termo grego que significa uma coleção completa ou uma reunião de todos os santos que morreram em Cristo e os que estão vivos. Porque, primeiramente, os que morreram em Cristo serão arrebatados. Depois nós que estamos vivos, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, e vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Então, esse é a origem da palavra arrebatamento. Parousia e expulsonagoge. Parousia significa chegada pessoal, a chegada pessoal de Cristo. E a expulsonagoge é um termo grego, como já lhe expliquei, que significa a reunião, o encontro com Cristo. Essa é a definição da palavra arrebatamento, a origem mais aceita, mais esclarecida. E segundo ponto é o objetivo do arrebatamento. Qual é o objetivo do arrebatamento? Pois separei aqui 10 objetivos do arrebatamento, os pontos mais principais que eu quero aqui esclarecer e compartilhar com você. Qual é o objetivo do arrebatamento? Primeiro ponto é receber os santos. Esse é o primeiro objetivo do arrebatamento. O Senhor vai nos tirar e nos dar um corpo incorruptível, um corpo glorioso, santo, para entrar nas mansões celestiais, aonde o nosso Senhor está e nos espera. Esse é o primeiro ponto que se pode encontrar no capítulo 14 de João, versículo 1 ao 3. É uma palavra que fala, o versículo que se refere ao arrebatamento, onde Jesus fala que irei preparar um lugar para nós. Né? Se Ele foi preparar lugar para nós, Ele fala, Ele afirma que voltará e leva nós para si mesmo. Glorificado seja o nome de Jesus. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, nós observamos nessa referência bíblica o objetivo do arrebatamento, que é receber os santos. Segundo ponto é ressuscitar os mortos em Cristo, dentre os mortos perdidos. Esse é outro objetivo do arrebatamento, é ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus, para encontrar-se com o Senhor nos ares. Várias referências bíblicas falam sobre isso, nos dá apoio. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, versículo 23, versículo 51 ao 58, fala sobre a ressurreição dos mortos, concernente aos que vão ressuscitar para se encontrar com o Senhor, juntamente com a igreja. O terceiro objetivo do arrebatamento é levar os santos ao céu, onde serão julgados pelas suas obras que realizaram por meio do corpo. Receberão sua recompensa e participarão da ceia do casamento, ou seja, das bodas do Cordeiro. Esse é o terceiro objetivo do arrebatamento, é nos recompensar
Logo após o arrebatamento, tem o bema, ou seja, o tribunal de Cristo, onde vamos receber galardões, ou seja, prêmio, presente do nosso Senhor e Salvador. É muito feliz, é muito gratificante quando eu olho pelos olhos da fé, só nesse momento de encontrar o Senhor, naquela tribuna maravilhosa, que para nós humanos é indescritível, e receber presente do Senhor, além de ser salvo, arrebatado, vamos ser compensados, vamos receber presente. Esse é o terceiro ponto do objetivo do arrebatamento. Quarto ponto, transformar os corpos dos santos para a imortalidade. Vamos receber corpos imortais, corpos incorruptíveis, ou seja, corpos que não se corrompam mais com o pecado. Corpo santo, lindo e belo. O segundo ponto sobre o objetivo do arrebatamento, apresentar os santos perante Deus Pai, a fim de estarem para sempre com Ele. É para lá que nós vamos, porque o Senhor nos prometeu. E Ele é Deus para cumprir, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu e não falhará. Então esse é o quinto ponto, apresentar a sua noiva a Deus Pai. Sexto ponto, tornar os santos irrepreensíveis em corpo, alma e espírito. Vamos ser irrepreensíveis diante do Senhor para sempre. Amém. Sétimo ponto do objetivo do arrebatamento da igreja é receber o fruto da chuva temporã e célula. Louvado seja Deus, como Tiago fala no capítulo 5, versículo 7. E o oitavo ponto do objetivo do arrebatamento, amados, é livrar os santos da grande tribulação, de todas as coisas, para estares diante do Filho de Deus. Este é o oitavo ponto, é nos livrar da ira futura que está para ser derramada sobre os homens ímpios, sobre os homens que não guardam a lei de Deus, sobre os homens e mulheres que não têm o temor de Deus. Então esse é o objetivo do arrebatamento, o oitavo ponto, para nos livrar da grande tribulação. E o nono ponto, ponto de número 9, o objetivo do número 9 concernente ao arrebatamento, é revelar o iníquo, ou seja, o anticristo. Ele só será revelado depois que o Senhor arrebatar a sua igreja para si. E o 10º ponto é permitir a manifestação do anticristo, uma manifestação visível em redes sociais, em jornais, na televisão, mundialmente. Este é o último ponto, é permitir a manifestação dele total, como um homem bom a princípio, para enganar as nações, e depois revelar verdadeiramente quem ele é. Satanás personificado, é isso que ele é, a criatura, o anticristo. E o segundo ponto, concernente ao arrebatamento, o segundo tópico, ou seja, o terceiro tópico concernente ao arrebatamento, é sobre as qualificações para o arrebatamento. Esse é o último tópico que quero comentar aqui com vocês. A qualificação para o arrebatamento. O que fazer para ser arrebatado? Eis aí a questão. Eu quero aqui descrever para vocês 9 pontos principais sobre as qualificações para o arrebatamento. Primeira qualificação para ser arrebatado, ser de Cristo. É impossível uma pessoa ser arrebatada por Cristo na sua vinda se ele não for dele. Se não aceita ele como corpo, alma e espírito, como fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, também em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Essa é a qualificação, uma das qualificações primordial. Tem que ser de Cristo. Segundo ponto, está em Cristo. Como fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. E também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
está em Cristo. Terceiro ponto, ser bem-aventurado e santo. Esse é o terceiro ponto. Ser feliz em Cristo, ser santo, porque sem a santificação é impossível subir. Santificação é separar-se do mundo, ou o homem ou a mulher, que não se separam do mundo, jamais ele subirá quando Cristo retornar para buscar a sua noiva. Temos que ser santo, ser diferente do mundo. Quinto ponto, é estar no caminho da verdade e da vida, como está escrito em João capítulo 14, versículos 1 ao 6. E sexto ponto é ser digno, como está escrito em Lucas capítulo 21, e versículo 34 ao 36. Confira aí essas referências, porque se eu for ler aqui, referência por referência que estou citando aqui, o vídeo vai ficar muito longo, então consulte aí essas referências, por favor. Sétimo ponto, para subir, ser qualificado, se encaixar nessas qualificações para o arrebatamento, é fazer parte da igreja ou do corpo de Cristo. Amém? Esse é o sétimo ponto. Temos que ser de Cristo, fazer parte do corpo dele. Não é essa denominação que se refiro aqui, não é, porque essa denominação vai ficar, a igreja somos nós, é nós que vamos subir. Templo feito por mãos humanas vai ficar, essas denominações vão ficar. Então fazer parte da igreja é isso, é ser de Cristo, corpo, alma e espírito, fazer parte como um só do corpo do Senhor. Essa é uma qualificação do sétimo ponto para subirmos. E o oitavo ponto é purificar a si mesmo, como também ele é puro. Como está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2 e 3, e também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Também em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16 ao 24. E também que fala mais claramente na epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 14. Então, devemos ser puros. Jamais subirá aqueles que for impuro, imundo, que estiver nos desejos da carne. Ele não subirá no arrebatamento. Infelizmente, vão ficar muitos, porque estão brincando com a coisa séria de Deus. E o arrebatamento da igreja não é história de carochinha, não é um assunto mitológico. É uma coisa que vai acontecer. Que o homem, acredite ou não, vai acontecer. E o último ponto é apresentar-se sem mácula e sem ruga, sem pecado, ou seja, pessoas com suas vestes santas limpas, puras, é que vai subir, como está escrito em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 27. Então, amados, fica aí a dica. Se essas qualificações forem encontradas em alguém, de que mais ele precisa, se não ser arrebatado quando o Senhor voltar? Então fica aí a dica, vamos se preparar, vamos se santificar, para que o Senhor Jesus nos arrebate, nos encontre preparado, para que nós venhamos subir juntamente com Ele, para a casa amada que Ele nos preparou. Amém? Fica com Deus, não perca os próximos vídeos que virão. Amém? Que Deus abençoe mais e mais.